Durante o casamento da minha filha, que criei sozinha, a família do noivo deixou uma placa na minha mesa que dizia: "Mãe horrível e falsa". Todos riram, mas quando tentei sair, minha filha disse que ninguém mexe comigo. Meu nome é Mariana, e preciso contar sobre o dia que mudou tudo para minha família. Você pode pensar que sabe como essa história vai, mas confia em mim, você não sabe. Criei minha filha Fernanda sozinha desde que ela tinha 4 anos. O pai dela decidiu que responsabilidades familiares não eram para ele, e desapareceu um dia, me deixando com uma menina pequena que perguntou por meses quando o papai ia voltar para casa. Trabalhei em 2 empregos, limpando prédios de escritórios à noite e servindo mesas durante o dia, juntando cada centavo para o futuro dela. Fernanda era tudo para mim. Quando ela se formou como oradora da turma, sentei naquele auditório usando um vestido que encontrei na loja de usados, lágrimas escorrendo pelo meu rosto de orgulho. A bolsa de estudos integral na Universidade Federal de São Paulo pareceu uma validação de que todos aqueles anos de exaustão e sacrifício significaram alguma coisa. Quando Fernanda me disse que ia se casar com Lucas, fiquei genuinamente feliz por ela. Ele vinha de dinheiro antigo. A família dele possuía metade dos imóveis comerciais do bairro de negócios e morava numa daquelas mansões históricas que pareciam algo de filme. Vou ser honesta, me senti intimidada durante as festas de noivado, mas Fernanda o amava, e isso era suficiente para mim. O dia do casamento chegou e usei um vestido azul marinho com flores pequenas. A coisa mais bonita que eu possuía, comprada especificamente para essa ocasião. O local era o clube de Brookside, onde uma vez limpei as janelas durante um evento de catering, anos atrás. Agora estava caminhando pela porta da frente como família. Tudo brilhava com dinheiro antigo, lustres que captavam a luz da tarde, pisos tão polidos que refletiam o teto, arranjos de orquídeas e rosas que provavelmente custavam mais que meu aluguel mensal. Me senti deslocada imediatamente, mas mantive a cabeça erguida. Este era o dia da minha filha, e eu pertencia aqui porque ela me queria aqui. Encontrei meu lugar designado numa mesa no fundo do salão. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. A mãe da noiva, relegada aos assentos baratos, enquanto a família estendida de Lucas ocupava as mesas premium perto do altar. Mas disse a mim mesma que não importava que estava aqui para apoiar Fernanda, não para competir com pessoas que mediam valor por saldos bancários. Foi quando vi o cartão de lugar. Em vez de simplesmente ler Mariana Cordeiro, havia uma nota manuscrita embaixo, em letra elegante: "Mãe falsa e sem educação. Não pertence com pessoas decentes." Minhas mãos começaram a tremer enquanto lia novamente, esperando ter entendido errado. Mas as palavras eram claras, deliberadas e cruéis. Olhei ao redor e notei a família de Lucas na mesa principal, sussurrando entre si e olhando na minha direção. A mãe dele, Victoria, encontrou meu olhar e realmente sorriu. Não um sorriso caloroso, mas o tipo de sorriso que predadores dão às suas presas. Alguns parentes de Lucas começaram a rir baixinho, apontando para mim como se eu fosse entretenimento para sua diversão. Ouvi uma das tias dele sussurrar alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem: "Bem, o que você esperava de alguém assim? 23 anos de trabalho duro, sacrifício e amor incondicional reduzidos a uma piada num pedaço de papel." Essas pessoas, em suas roupas de grife e confiança herdada, decidiram que meu valor como ser humano era motivo de riso. A vergonha queimou através de mim como ácido. Cada olho naquela sala parecia estar em mim, julgando meu vestido, meus sapatos, minha própria presença no espaço sagrado deles. Meu primeiro instinto foi sair silenciosamente, não fazer uma cena, não arruinar o dia especial de Fernanda. Levantei devagar, minha cadeira raspando no chão, e comecei a caminhar em direção à saída. Atrás de mim podia ouvir mais risinhos baixos, comentários sussurrados sobre conhecer meu lugar. Mas então ouvi a voz de Fernanda cortando o murmúrio: "Mãe, mãe, onde você está indo?" Me virei para ver minha filha caminhando em minha direção, no seu lindo vestido branco, parecendo confusa e preocupada. Todo o salão ficou quieto. Todos esses convidados ricos assistindo o nosso drama familiar se desenrolar como se fosse teatro de jantar. "Está tudo bem, miga", consegui dizer, minha voz mal estável. "Eu só acho que deveria ir." Mas a expressão de Fernanda mudou quando ela absorveu a cena. A nota amassada ainda na minha mão. As caras culpadas de seus novos parentes. Minha angústia óbvia. Assistir minha filha doce se transformar em alguém que mal reconheci. Sua mandíbula se contraindo com uma raiva que não via desde que ela era criança. Se defendendo de valentões no recreio da escola. "Mãe, me mostra o que eles escreveram", disse firmemente. "Fernanda, por favor", sussurrei. "É seu dia de casamento. Não faça uma cena por minha causa." Mas minha filha brilhante e forte que criei para nunca deixar ninguém diminuir seu valor, gentilmente pegou a nota das minhas mãos trêmulas. Enquanto lia, assisti seu rosto passar por uma transformação que seria gravada na minha memória para sempre. A noiva corada desapareceu, substituída por uma mulher com fogo nos olhos. Ela se virou para a mesa principal, onde Lucas estava sentado no seu smoking perfeito, parecendo mortificado e pálido. "Lucas", Fernanda gritou, sua voz carregando claramente pelo salão silencioso. "Você sabia disso?" Assistiu o rosto do meu novo genro desmoronar quando percebeu o que havia acontecido. Ele começou a gaguejar. "Fernanda, juro que não. Minha mãe deve ter sua mãe." A voz de Fernanda subiu perigosamente. "Sua mãe achou que seria apropriado humilhar a mulher que me criou
que sacrificou tudo por mim no nosso dia de casamento? Victoria. A mãe de Lucas se levantou com o mesmo sorriso cruel ainda no rosto. Fernanda querida, estávamos simplesmente tentando manter alguns padrões. Certamente você pode entender que sua mãe não se encaixa exatamente no nosso círculo social. Foi quando Fernanda fez algo que chocou todos naquele salão elegante, incluindo eu. Ela começou a remover suas joias de casamento. Primeiro, os brincos de pérola que Victoria havia insistido que usasse. Depois, a pulseira de diamante, que era uma relíquia de família. Você está absolutamente certa, Fernanda disse, sua voz mortalmente calma. Minha mãe não se encaixa com pessoas como vocês, e nem eu. Ela entregou as joias para uma dama de honra atordoada e começou a levantar ligeiramente seu vestido de casamento, enquanto caminhava até onde eu estava parada, congelada de choque. Fernanda, não implorei. Este é seu casamento. Essas pessoas gastaram dinheiro. Seus amigos estão aqui. Você planejou isso por meses. Essas pessoas, ela disse alto, garantindo que todos pudessem ouvir. Acabaram de me mostrar exatamente quem elas são. E meus verdadeiros amigos nunca respeitariam minha mãe. Ela pegou meu braço e começou a me levar em direção à saída. Seu vestido de casamento arrastando atrás de nós como uma bandeira branca de desafio, passando por todas aquelas caras chocadas pelos arranjos caros de flores, pelo bolo de 5 andares que nunca seria cortado. Lucas gritou desesperadamente de trás de nós. Por favor, podemos resolver isso. Foi só um mal-entendido. Minha filha parou na porta e olhou para trás uma última vez. O único mal-entendido, ela disse claramente, foi pensar que você e sua família eram dignos de fazer parte da minha. Se você sair agora, Victoria gritou, você não será nada sem dinheiro, sem conexões, sem futuro. Fernanda olhou para sua quase sogra com pena. Eu terei algo que você nunca entenderá. Dignidade. E assim saímos daquele clube de Brookside juntas. Minha filha escolheu a mim em vez do casamento dela. Em vez do homem que pensava amar, em vez da vida rica que poderia ter tido. Quando entramos no meu carro antigo no estacionamento, finalmente encontrei minha voz. O que você fez? Você acabou de sair do seu futuro. Fernanda olhou para mim com amor feroz nos olhos. Não, mãe. Eu acabei de caminhar em direção a ele quando chegamos em casa. Na minha casa pequena, Fernanda ainda estava no vestido de casamento, mas nunca apareceu mais. Ela mesma fez café para nós, a mesma mistura peruana que comprava há anos, e nos sentamos na mesa da minha cozinha em silêncio por um tempo. Quero falar sobre o que acabou de acontecer. Finalmente perguntei. Quero ligar para Tiago, ela disse, se referindo ao irmão mais velho e tio Felipe e tio Guilherme e primo Rafael. Levantei uma sobrancelha. Isso não é necessário. Não precisamos envolver toda a família nessa bagunça. Mas Fernanda já estava discando em 2 horas. Minha sala estava lotada com os homens da nossa família. E deixe-me dizer, eles estavam absolutamente furiosos. Tiago, que há 3 anos mais velho que Fernanda tem sido seu protetor desde a infância e estava andando pela minha pequena sala como um animal enjaulado. Eles escreveram o quê? No cartão da mamãe? Felipe, meu irmão mais novo, estralou os nós dos dedos de um jeito que me deixou nervosa. Esses ricos babacas não fazem ideia de com quem acabaram de mexer. Guilherme, meu irmão mais velho, que tinha passado um tempo na prisão na juventude e nunca recuou de uma briga, estava procurando algo no telefone. Encontrei eles. Olha isso. Toda a família de Lucas vai estar num leilão de caridade neste sábado, apoiando programas de arte locais. Hipócritas. Rafael, filho de Felipe, era o homem mais novo na sala, mas tinha herdado o temperamento da família. Tia Mariana, você criou a mulher mais forte que conheço. Como eles ousam desrespeitá-la assim? Olhei ao redor para esses homens ferozes, meus irmãos, que me ajudaram a criar meus filhos quando o dinheiro era pouco. Meu filho, que sempre foi meu protetor. Meu sobrinho, que trabalha na construção para sustentar sua própria família. Eles estavam todos falando ao mesmo tempo, planejando algo que não tinha certeza se queria saber. Pessoal, por favor, interrompi. Agradeço o apoio, mas não quero problemas. O que está feito, está feito. Tiago parou de andar e me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Mãe, eles humilharam você no casamento de Fernanda, na frente de todo mundo. Fizeram você se sentir envergonhada de trabalhar em empregos honestos, de criar seus filhos com amor em vez de dinheiro. Seu filho está certo, Felipe acrescentou, sua voz ficando acalorada. Estamos assistindo esses metidos olharem para nossa família com desprezo há meses, mas isso cruza todas as linhas. Fernanda finalmente falou. Contei para ele sobre o leilão de caridade e neste sábado, no Centro de Convenções North, gravata preta. Muito exclusivo, muito público. Guilherme ergueu o telefone. Acabei de comprar ingressos para todos nós. Aparentemente, eles aceitam o dinheiro de qualquer um por uma boa causa. Você fez o quê? Perguntei alarmada. Vamos nessa festa chique? Felipe anunciou. E vamos mostrar para a família de Lucas exatamente o que acontece quando você mexe com uma mulher que criou seus filhos com dignidade e respeito. Olhei para minha família, esses homens que ficaram do meu lado em cada luta, que celebraram cada pequena vitória, que nunca me fizeram sentir envergonhada de trabalhar com as mãos para sustentar meus filhos. O que vocês estão planejando fazer? Perguntei. Embora parte de mim tivesse medo da resposta, Tiago sorriu. E não era seu sorriso doce e charmoso, era o sorriso que usava antes de bater nos garotos que costumavam ridicularizar as roupas de segunda mão de Fernanda no ensino médio. Vamos ensinar respeito para eles, disse simplesmente. Rafael já estava procurando lugares para alugar roupas formais no telefone. Precisamos parecer adequados. Não podemos dar a impressão de que não pertencemos à festa preciosa deles. Esta
Essa é uma má ideia, disse. Mas mesmo enquanto falava, sentia algo se mexendo no meu peito. Não vingança? Exatamente, mas algo como justiça. Guilherme pôs a mão no meu ombro. Mariana, você passou a vida inteira sendo a pessoa melhor. Aguentou cada insulto, cada desfeita, cada momento. Quando as pessoas olharam para você com desprezo porque não era educada o suficiente ou rica o suficiente, mas eles atacaram seu valor como mãe. E isso é sagrado. Olhei ao redor para esses homens fortes e determinados e percebi que não estavam fazendo isso por vingança. Estavam fazendo por amor. Por mim, por Fernanda, por cada pai trabalhador que já foi feito se sentir menos digno, por pessoas que herdaram seu valor em vez de conquistá-lo. A noite de sábado chegou com o peso da inevitabilidade assistir meus homens se prepararem como se estivessem se preparando para a guerra que de certa forma estavam. Tiago alugou um smoking preto elegante, mas manteve o cabelo puxado para trás no que eu chamava de visual de negócios. Felipe usava suas abotoaduras da sorte que usara em cada confronto importante da vida. Guilherme tinha cortado o cabelo recentemente, mas se movia como um boxeador se preparando para uma luta. Rafael parecia bonito na roupa formal, mas se portava como se estivesse pronto para qualquer coisa. Mãe, você não precisa vir se não quiser. Fernanda ofereceu uma última vez. Depois de tudo o que vocês estão fazendo por mim, não perderia por nada. O centro de convenções Northbrook foi transformado num local elegante. Lustres de cristal, exposições de arte, caras, garçons carregando taças de champanhe. Entramos parecendo tão sofisticados quanto os outros convidados, mas podia sentir a diferença na minha família. Esses homens tinham um propósito. Não demorou muito para localizar a família de Lucas. Estavam numa mesa VIP perto da frente, rindo e fazendo seu papel como realeza. Victoria estava usando, o que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses. O marido dela, Etienne, ficava ajustando o relógio de ouro como se fosse uma medalha de honra. Lucas parecia miserável, provavelmente ainda processando o que havia acontecido no casamento. Lá estão eles, Fernanda sussurrou. Insistiu em vir também, usando um vestido preto simples que a fazia parecer mais bonita do que no caro vestido de casamento. Lembrem do que discutimos, Guilherme murmurou. Esperamos o momento certo. O momento certo veio durante a parte do leilão ao vivo da noite. Etienne tinha acabado de fazer um grande show listando 8.000 num fim de semana de degustação de vinhos, se deliciando com os aplausos e admiração das mesas próximas. Foi quando Tiago fez seu movimento. Ele caminhou até a mesa de Etienne com uma confiança que nunca tinha visto antes. Senhor Etienne, sou Tiago, filho da Mariana. Você lembra da minha mãe? Aquela que sua família achou tão divertida no casamento? A cor sumiu do rosto de Etienne. Victoria olhou ao redor nervosamente, provavelmente esperando que esse confronto não acontecesse num lugar tão público. Eu não tenho certeza do que você está falando. Etienne gaguejou. Ah, acho que sabe. A voz de Tiago estava calma, mas carregava claramente para as mesas ao redor. Você lembra a nota, chamando ela de mãe falsa e sem educação. Agora, pessoas das mesas próximas estavam começando a escutar. Era exatamente o que Tiago havia planejado. Felipe apareceu do outro lado de Etienne. Veja, o negócio é que nossa mãe trabalhou em 2 empregos para garantir que seus filhos tivessem tudo o que precisavam. Ela nos ensinou que respeito não é algo que você herda, é algo que você conquista. Guilherme se aproximou de Victoria, que parecia querer desaparecer no chão. É você, garoto. Jogou fora a melhor mulher que vai conhecer na vida porque sua família disse que ela não era boa o suficiente. Foi quando as coisas escalaram além do que qualquer um esperava. Etienne, provavelmente em pânico pela atenção, se levantou e cometeu um erro fatal. Segurança gritou. Essas pessoas estão nos ameaçando. Essa foi a deixa de Rafael aos 28. Era o mais novo dos meus homens, mas cresceu no nosso bairro, onde você aprendia a se defender cedo. Quando Etienne apontou para eles para chamar a segurança, Rafael deu um passo à frente. A única ameaça aqui, Rafael disse firmemente, é para sua reputação. Quando todos descobrirem que tipo de pessoas vocês realmente são. Tentou empurrar Rafael para passar, e foi quando tudo mudou. Tiago pegou o braço de Etienne, não com violência, mas firmemente o suficiente para pará-lo. Não terminamos de conversar, Tiago disse. O que aconteceu em seguida foi como assistir uma lição perfeitamente coreografada de justiça. Ele tentou se soltar e, de alguma forma, acabou tropeçando para trás. Victoria começou a gritar sobre a agressão, mas Felipe calmamente lembrou a todos que simplesmente se aproximaram para conversar. E Etienne foi quem escalou as coisas fisicamente. Guilherme se moveu em direção aos outros homens da família de Lucas, que estavam começando a se levantar, provavelmente pensando que precisavam ajudar. Mas esses eram homens que nunca tinham estado numa briga real, enfrentando homens que cresceram em bairros onde você lutava por respeito e sobrevivência. Sentem-se, Guilherme disse baixinho. É algo na sua voz os fez obedecer imediatamente. A beleza disso foi que minha família nunca deu o primeiro soco. Nunca fez nada que pudesse fazê-los serem presos. Mas em minutos, cada homem da família de Lucas estava sentado, parecendo pálido e abalado, enquanto meus homens ficavam ao redor deles como guardiões da justiça. Todo o salão estava assistindo agora, telefones aparecendo, sussurros se espalhando como fogo. A família de Lucas, tão acostumada a comandar respeito através de dinheiro e status, foi reduzida a parecer crianças assustadas na frente de todos que queriam impressionar. E todo o evento conseguiu ver como é a força real, quando está defendendo alguém que merece. O confronto no leilão de caridade foi apenas o começo. Quando chegamos em casa naquela noite, Fernanda estava estranhamente quieta. Podia ver algo fermentando nela, algo que me preocupava como mãe. Isso foi bom, Tiago disse, afrouxando a gravata. Viram a cara de Etienne quando todo mundo começou a olhar? Gravei parte disso.
Rafael acrescentou, erguendo o telefone. O jeito que ele tentou se fazer de vítima quando foi ele quem humilhou a tia Mariana. Mas Fernanda não estava celebrando com o irmão e primos. Estava sentada no meu sofá, olhando para o telefone com uma expressão que não gostei. Fernanda, você está bem? Ela olhou para mim e vi algo perigoso nos olhos dela. Mãe, tenho fotos de quando Lucas e eu estávamos juntos. Fotos privadas. A sala ficou silenciosa. Meu coração afundou porque sabia exatamente onde a mente dela estava indo. Fernanda não disse imediatamente. Não somos assim. Eles te humilharam na frente de todo mundo. Ela disse. A voz tensa de raiva fizeram você se sentir sem valor. Eles precisam saber como é a humilhação de verdade. Felipe e Guilherme se entreolharam. Tiago se sentou ao lado da irmã, Fernanda. Eu entendo, ele disse cuidadosamente. Eu queria despedaçar essas pessoas esta noite, mas compartilhar essas fotos. Isso é diferente. Isso está cruzando uma linha que não podemos descruzar. Ele cruzou a linha primeiro. Fernanda rebateu. Vocês viram o rosto da mamãe naquele casamento? Viram como tentaram fazê-la se sentir pequena? Podia ver a dor nos olhos da minha filha. A mesma dor que senti quando li aquela nota cruel. Mas essa não era a resposta. Fernanda olha para mim. Esperei até ela encontrar meus olhos. O que eles fizeram foi errado. Cruel e imperdoável. Mas se você fizer isso, virá alguém que não criei, alguém que não reconheço. Por um momento pensei que tinha conseguido chegar até ela. Ela pôs o telefone de lado e acenou. Todos fomos dormir, pensando que a situação estava sob controle. Eu estava errada. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone zunindo constantemente. Mensagens, ligações, notificações. Algo estava acontecendo. Mãe Tiago invadiu meu quarto. Fernanda fez isso. Ela postou as fotos. Meu sangue gelou. Peguei meu telefone e vi o que minha filha havia feito em sua raiva e dor. Contas anônimas em múltiplas plataformas de mídia social compartilharam fotos íntimas de Lucas junto com legendas sobre garotos ricos, mimados que se acham melhores que todo mundo. Me senti enjoada. Onde ela está? Perguntei. Saiu cedo para o trabalho? Tiago disse. Mãe, isso é sério. Essas fotos estão em todo lugar. Passei a manhã tentando alcançar Fernanda, mas ela não atendia o telefone. Quando finalmente chegou em casa naquela noite, eu estava esperando. Precisamos conversar, disse Fernanda. Parecia desafiante, mas também envergonhada. Não me arrependo, disse. Mas sua voz não tinha convicção. Deveria se arrepender, respondi. O que a família de Lucas fez foi cruel e errado. Mas isso é vingativo e perigoso. Você pode ir para a cadeia por isso. Fernanda, ele mereceu. Ela murmurou. Talvez mereceu, disse. Isso a surpreendeu. Talvez mereceu se sentir humilhado e pequeno. Mas a mulher que criei não se vinga. Assim, a mulher que criei luta de volta com dignidade e força, não destruindo a vida e reputação de alguém de forma tão pessoal. Fernanda se sentou pesadamente no sofá. Mãe, eu estava com tanta raiva quando vi o que fizeram com você. Eu sei, disse sentando ao lado dela. Sei que fez por amor por mim. Mas Fernanda, há consequências para tudo. E isso vai ter consequências que nenhuma de nós está pronta para enfrentar. Tiago, que estava escutando da cozinha, veio se sentar conosco. As fotos viralizaram, disse baixinho. O noticiário local está cobrindo a história. Lucas vai ser destruído por isso. Naquela noite fiquei acordada me perguntando o que minha filha havia desencadeado e se nossa família estava pronta para a tempestade que estava chegando. Os próximos dias foram um turbilhão de caos para o qual não estava preparada. A história ganhou vida própria. Escândalo de vingança de casamento local abala a alta sociedade. Era a manchete no jornal da nossa cidade. Me encontrei no centro de uma história da qual nunca quis fazer parte. Fernanda estava me evitando desde nossa conversa, ficando até tarde no trabalho e saindo cedo. Quando finalmente chegou em casa, na quarta-feira à noite, estava pronta para uma conversa real. Senta. Já disse. Precisamos falar sobre o que você fez. Ela se jogou na cadeira como uma adolescente em apuros. Não a mulher adulta que deveria ser. Sei que está desapontada comigo. Desapontada? Nem começa a cobrir, disse, honestamente. O que você fez foi errado, Fernanda. Não apenas legalmente arriscado, mas moralmente errado. Mas eles te humilharam primeiro, protestou. Sim. Humilharam. E doeu. Doeu mais que perder um emprego. Mais que seu pai nos abandonar, mais que qualquer dor física que já senti. Mas o que fizeram comigo não justifica o que você fez com Lucas. Fernanda olhou para mim confusa. Então você está do lado dele agora? Não estou do lado de ninguém, disse firmemente. Estou tentando te ensinar a mesma lição que venho ensinando a sua vida inteira, que ser machucada não te dá o direito de destruir outra pessoa. A verdade era que estava dividida por dentro. Parte de mim, a parte que se sentiu tão pequena e sem valor naquele casamento. Sentia uma satisfação sombria, sabendo que Lucas estava experimentando um pouco da humilhação que senti. Mas a mãe em mim, a mulher que tentou criar Fernanda com integridade, estava horrorizada com o que minha dor levou minha filha a fazer. Não posso controlar o que o resto da família faz. Continuei Tiago e Felipe e Guilherme. Eles são adultos e escolheram confrontar a família de Lucas do seu próprio jeito. Posso não ter concordado com os métodos, mas pelo menos olharam essas pessoas nos olhos quando se defenderam por mim. Você acha que o que fez foi pior do que eles fizeram no leilão? Fernanda perguntou. Acho que o que você fez foi covarde, disse, e havia estremecer. Você se escondeu atrás de contas anônimas e destruiu a privacidade e dignidade de alguém das sombras. Essa não é a mulher que criei você para ser. Fernanda ficou quieta por um longo momento. Então, o que você quer que eu faça? As fotos estão lá agora. Não posso tirá-las de volta. Quero que você enfrente as consequências das suas ações como uma adulta, disse. E quero que entenda que, embora eu te ame
E entenda por que fez isso, não posso fingir que aprovo. Foi quando ela me surpreendeu com uma pergunta para a qual não estava pronta. Mãe, se pudesse voltar ao dia do casamento, queria que eu lidasse diferente. Pensei muito antes de responder. Queria que você me defendesse. O que fez lindamente. Queria que mostrasse para Lucas e sua família que a crueldade deles era inaceitável. O que fez. Mas queria que fizesse de um jeito que permitisse você se olhar no espelho depois e ter orgulho da mulher que é. E você acha que não posso fazer isso agora? Pode? Perguntei quando pensa naquelas fotos de Lucas sendo compartilhadas por estranhos, por pessoas que nem sabem o que ele fez conosco. Pode honestamente dizer que tem orgulho dessa decisão. Os ombros de Fernanda caíram. Não sussurrou. Me senti bem por talvez 1 hora depois disso. Só me sentir suja. Essa é sua consciência falando, disse. Essa é a mulher que criei, tentando chegar até a garota ferida que só queria proteger a mãe. Ficamos sentadas em silêncio por um tempo, ambas processando tudo o que havia acontecido. Finalmente, Fernanda olhou para mim com lágrimas nos olhos. Sinto muito, mãe. Não por te defender, mas pela forma como fiz. Eu sei, miga, disse. Agora temos que descobrir como viver com as consequências juntas. A vida tem um jeito engraçado de te surpreender quando você menos espera. Quinta-feira de manhã, estava tomando café e tentando descobrir como ajudar Fernanda a navegar pela bagunça que criou quando meu telefone tocou. Era minha irmã Cristina. Cristina e eu sempre fomos diferentes. Enquanto fui direto trabalhar depois do ensino médio, ela conseguiu construir uma firma de contabilidade bem-sucedida ao longo dos anos. Empregava cerca de 30 pessoas e cuidava da contabilidade de várias empresas importantes da cidade. Não conversávamos tanto quanto deveríamos. Mariana, sua voz estava tensa de raiva. Tiago me contou o que aconteceu no casamento de Fernanda. Suspirei. Cristina, não quero que isso vire um problema familiar maior do que já. É tarde demais para isso, disse. Você sabe onde Lucas trabalha? Na verdade, sabia. Ele era sócio júnior numa firma de desenvolvimento imobiliário no centro. Tinha ouvido ele mencionar durante os poucos jantares familiares que compartilhamos antes do casamento. Por quê? Perguntei. Embora estivesse tendo uma sensação ruim, ele trabalha para a Corporação de Desenvolvimento Hartwell. Cristina disse. Esse nome te lembra alguma coisa? Demorou um segundo, mas então me dei conta. Hartwell, como Etienne Hartwell, o pai de Lucas, é um negócio de família. Cristina continuou. Etienne é dono. Lucas trabalha lá. Provavelmente metade dos parentes dele está na folha de pagamento. Cristina, o que você está pensando? Estou pensando que essa empresa vem sistematicamente derrubando minhas propostas para o projeto de renovação do Shopping Riverside, disse. Por 6 meses, eles vêm submetendo propostas impossíveis de tão baixas, abaixo do custo. Mariana, venho documentando tudo porque suspeitava que estavam mentindo sobre suas capacidades ou escondendo custos em algum lugar. Que tipo de documentação? Pedidos de licença com estimativas de cronograma falsas, acordos com subcontratados que violam contratos sindicais, declarações de impacto ambiental que não batem com seus planos reais. Venho construindo um caso para apresentar ao Conselho de Planejamento da cidade, mas queria lidar com isso profissionalmente. Senti meu estômago apertar. E agora? Agora estou pensando que o Conselho de Planejamento da cidade precisa ver essa informação imediatamente, disse. Especialmente já que estão prestes a dar o contrato do novo Centro Cívico para Desenvolvimento, Hartwell. E agora? Agora estou lembrando que família vem primeiro. Antes que pudesse protestar, Cristina desligou. Tentei ligar de volta, mas ela não atendeu. Tive a sensação de que já estava fazendo as ligações que havia mencionado. Estava certa. Na sexta-feira à tarde, a palavra estava se espalhando pela cidade de que a Desenvolvimento Hartwell estava sob investigação pela Comissão de Planejamento da cidade. Na segunda-feira de manhã, ouvi através dos boatos que 2 projetos importantes foram suspensos, citando preocupações sobre conformidade de licenças. Fernanda chegou do trabalho parecendo abalada. Mãe ouviu sobre a empresa da família de Lucas. Ouvi disse cuidadosamente. Lucas foi suspenso hoje. Continuou junto com o primo e o tio Etienne está se esforçando para manter o negócio funcionando. Senti a mesma emoção conflitante com que vinha lutando a semana toda. Parte de mim sentia que a justiça estava sendo feita, mas a outra parte se perguntava se todos nós tínhamos ido longe demais. Como você se sente sobre isso? Perguntei a Fernanda, confusa. Admitiu. 1 semana atrás, teria dito que ele merecia tudo o que estava acontecendo, mas depois da nossa conversa na outra noite, não sei mais. Isso se chama crescer, disse. Perceber que se sentir justificada e estar certa nem sempre são a mesma coisa. Naquela noite, Cristina me ligou de volta. Está feito, disse simplesmente. O que está feito é desenvolvimento. Hartwell acabou de perder seu maior contrato, o do novo shopping center. Parece que a cidade não aprecia trabalhar com uma empresa sob investigação ética. Cristina, isso era realmente necessário? Mariana, sua voz suavizou. Sei que passou a vida inteira sendo a pessoa melhor, aguentando insultos, oferecendo a outra face, trabalhando mais duro para provar seu valor. Mas às vezes as pessoas precisam aprender que ações têm consequências. E se isso destruir pessoas inocentes no caminho, então talvez devessem ter pensado nisso antes de decidir atacar nossa família. Cristina disse firmemente. Não me arrependo de te proteger, hermana. Mesmo que você não possa se proteger. Depois que desliguei, fiquei sentada na minha cozinha pensando sobre como tudo escalou rapidamente. Uma piada cruel num casamento havia desencadeado uma reação em cadeia que estava destruindo vidas e negócios. E embora não pudesse negar que uma parte de mim se sentia vingada, estava começando a me perguntar se o custo dessa vingança valia a pena. Fernanda me encontrou lá 1 hora depois, ainda pensando. Mãe,
Você está bem? Só me perguntando se todos nós viramos pessoas que não reconhecemos, disse honestamente. Fernanda se sentou ao meu lado. Talvez viramos, mas talvez às vezes é isso que leva para garantir que as pessoas não achem que podem passar por cima de nós. Olhei para minha filha e vi tanto a mulher que criei quanto a estranha que ela havia se tornado na sua raiva. Talvez disse. Mas espero que possamos encontrar nosso caminho de volta para quem realmente somos. O escândalo continuou crescendo como um incêndio que nenhum de nós conseguia controlar. O que começou como o ato impulsivo de vingança de Fernanda havia de alguma forma se tornado o assunto de toda a cidade. As fotos que ela postou não estavam apenas circulando nas redes sociais. Tinham chegado aos sites de fofoca locais, e as pessoas estavam compartilhando com comentários cruéis que não tinham nada a ver com o nosso conflito original. Me encontrei na posição desconfortável de assistir alguém que uma vez considerei família sendo destruído da forma mais pública e humilhante possível. Lucas havia desaparecido das redes sociais completamente. Seu perfil no LinkedIn sumiu. As pessoas diziam que ele não saía da casa dos pais há dias. A ironia não me escapou. Uma semana e meio atrás, eu era quem estava se escondendo de vergonha, querendo desaparecer da vista pública. Agora, nossos papéis estavam completamente invertidos. Mãe, você precisa ver isso, Tiago disse, invadindo minha casa na quarta-feira de manhã com o laptop. Não acho que quero, disse honestamente. Não, você realmente precisa. Ele colocou o computador na minha frente e me mostrou um artigo do noticiário local. A manchete dizia: humilhação de casamento leva a escândalo de vingança nas redes sociais. Família local destrói vida do ex-genro. Mas não foi a manchete que chamou minha atenção. Foi a seção de comentários. Centenas de pessoas dando opinião sobre nosso drama familiar e a maioria não estava do nosso lado. Olha este aqui. Tiago apontou para um comentário de alguém chamado Mãe Trabalhadora. Independente do que aconteceu no casamento, compartilhar fotos íntimas e pornografia de vingança é ilegal. Esta família foi longe demais. Outro comentário de professora local dizia a mãe foi injustiçada no casamento. Mas destruir a carreira e reputação de alguém por uma piada maldosa, isso é exagero. Me senti enjoada lendo como isso saiu tanto de controle por causa das fotos que Fernanda postou. Tiago disse sem rodeios todo o resto que fizemos confrontar Luz no leilão de caridade. Cristina indo atrás do negócio deles. As pessoas poderiam ter entendido isso, mas as fotos mudaram tudo. Agora nós parecemos os valentões. Fernanda entrou just quando estava fechando o laptop. Parecia terrível, como se não tivesse dormido em dias. Sei o que vão dizer. Começou, sabe? Perguntei porque não tenho certeza do que dizer mais. As fotos estão em todo lugar agora, disse baixinho. Sites que nunca ouvi falar. Fóruns, grupos de chat. Pessoas estão compartilhando que nem sabem o que aconteceu no casamento. Só acham engraçado. O peso disso me atingiu forte. Qualquer coisa cruel que a família de Lucas tivesse feito comigo foi contida uma noite. Uma sala cheia de pessoas. O que Fernanda fez com Lucas o seguiria para sempre. Essas imagens nunca desapareceriam completamente da internet. Veja, você entende o que fez? Perguntei. Isso não é mais sobre vingança. Você destruiu a vida desse garoto permanentemente. Ele mereceu. Fernanda disse, mas não havia convicção na voz. Ele mereceu ter estranhos comentando sobre seu corpo. Mereceu ter pessoas que nunca conheceu compartilhando essas fotos por diversão. Mereceu perder o emprego e a reputação por algo que a mãe dele escreveu num cartão. Fernanda se encostou na parede. Só queria que eles sofressem do jeito que fizeram você sofrer e agora sofrem, disse. A vida de Lucas está arruinada. O negócio da família está desmoronando. Foram humilhados publicamente. Parabéns, Fernanda conseguiu sua vingança. Como se sente? Fernanda não conseguiu responder minha pergunta e honestamente não esperava que conseguisse. O silêncio na minha sala estava pesado, com arrependimento e consequências que nenhum de nós havia antecipado completamente. Mas achei que a resposta da nossa família havia sido extrema e estava prestes a aprender que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Começou com ligações para a empresa de limpeza onde eu trabalhava à noite, pessoas anônimas alegando que eu era uma mãe inadequada, que havia criado uma criminosa, que a empresa não deveria empregar, alguém cuja família destrói vidas de pessoas inocentes. Minha supervisora, a senhora Peterson, me chamou ao escritório na sexta-feira à tarde. Mariana, te conheço há 8 anos, disse. Você é uma das funcionárias mais confiáveis que já tive, mas essas ligações estão saindo de controle. Que tipo de ligações? Perguntei. Embora eu tivesse a sensação ruim de que já sabia. Pessoas dizendo que você é perigosa, que sua família são cybercriminosos, que estamos apoiando predadores ao manter você empregada. Senhora Peterson esfregou as têmporas. Sei que é tudo besteira, mas a corporação está ficando nervosa com a atenção. Meu estômago despencou. Está me demitindo. Ainda não disse, mas preciso que saiba que essa situação está afetando mais que apenas sua família agora. Naquela noite, Tiago recebeu uma ligação da escola da filha. Alguém havia contatado, alegando que ele estava distribuindo material inapropriado para menores. Era completamente falso, mas a escola tinha que investigar qualquer denúncia envolvendo crianças. Felipe encontrou seu caminhão de trabalho vandalizado na entrada de casa. A palavra predador riscada na tinta. Guilherme recebeu mensagens ameaçadoras nas redes sociais de contas que pareciam falsas. Eles estão revidando. Fernanda disse, quando todos nos reunimos na minha casa no fim de semana. A família de Lucas e os amigos estavam
estão tentando nos destruir do mesmo jeito que os destruímos. Pode culpá-los? Perguntei. Olha o que fizemos com as vidas deles. Eles começaram. Rafael disse com raiva. Eles começaram. Mas nós terminamos. Respondi. Talvez bem demais. Foi quando o telefone de Fernanda tocou. Ela olhou para o identificador de chamadas e empalideceu. É a polícia, disse. Todos ficamos silenciosos enquanto ela atendia. Só conseguia ouvir o lado dela da conversa. Mas foi o suficiente. Sim, senhora. Entendo. Amanhã, às 10 da manhã. Sim, vou ter um advogado. Quando desligou, as mãos dela estavam tremendo. Querem me interrogar sobre as fotos? A família de Lucas apresentou queixas por assédio e distribuição de imagens íntimas sem consentimento. A sala explodiu em conversas preocupadas, mas me senti estranhamente calma, talvez porque estivesse esperando esse momento, desde a noite que Fernanda primeiro postou essas fotos. Bom, disse e todos pararam de falar. Bom, Tiago perguntou mãe Fernanda. Pode ir para a cadeia? Fernanda quebrou a lei, disse simplesmente. Ela precisa enfrentar as consequências. Mas eles te humilharam primeiro. Felipe protestou, e isso nos deu o direito de destruir as vidas deles. Perguntei Felipe. Te amo por me defender. Todos vocês. Mas olhem ao redor. Olhem no que nos tornamos. Estamos recebendo ligações ameaçadoras. Meu emprego está em risco. Tiago está sendo investigado na escola. A família de Lucas está revidando porque os empurramos além do limite. Fernanda me olhou com olhos desesperados. Mãe, o que eu faço? Você contar a verdade, disse. Explica por que fez. Assume responsabilidade pelas suas ações e aceita qualquer consequência que vier. E se eu for para a prisão? Então você vai para a prisão, disse, e meu coração se partiu ao dizer isso. Preferiria te visitar na cadeia, sabendo que você é a mulher que criei do que te ter livre e saber que destruiu a vida de alguém por despeito. A família me olhou como se eu tivesse perdido o juízo, mas pela primeira vez em semanas, me senti como eu mesma novamente. Me senti como a mãe que havia ensinado Fernanda certo do errado, mesmo quando o errado se sentia satisfatório. Isso termina agora, anunciei. Chega de retaliação, chega de vingança, chega de escalação. Qualquer coisa que a família de Lucas faça conosco daqui em diante. Aguentamos com dignidade, mesmo se eles destruírem nossas vidas. Guilherme perguntou especialmente. Então disse, porque é isso que somos, ou pelo menos é isso que deveríamos ser. As semanas que se seguiram foram algumas das mais difíceis da minha vida. Fernanda contratou um advogado e estava se preparando para o que pareciam acusações criminais sérias. A mídia local havia pego a história pintando nossa família como valentões vingativos que destruíram a vida de um homem inocente por uma pegadinha de casamento. A família de Lucas não havia terminado conosco, apesar dos próprios problemas comerciais. Havia contratado um publicitário para gerenciar sua imagem. De repente, Lucas estava sendo retratado como vítima de abuso. Um jovem cuja vida foi destruída por uma ex-parceira instável e sua família facilitadora. A narrativa era eficaz. Lucas fez entrevistas com estações de notícias locais, sentado na sala imaculada dos pais, parecendo frágil e traumatizado. Falou sobre se sentir inseguro, sobre ter que buscar terapia porque as fotos o tornaram alvo de assédio de estranhos. Eu cometi erros, disse numa entrevista particularmente devastadora. Minha família e eu estávamos errados ao escrever aquela nota sobre a mãe de Fernanda. Foi maldoso e inapropriado. Mas essa resposta ter meus momentos mais privados compartilhados com o mundo. Ninguém merece isso. Ele estava certo. E assistir ele chorar na televisão me deixou enjoada. Qualquer coisa cruel que tivesse feito comigo não merecia o que Fernanda fez com ele. A entrevista viralizou de repente. Nosso drama familiar local era notícia nacional. Vingança de casamento deu errado. Estava em alta nas redes sociais. Especialistas legais estavam usando o caso de Fernanda como exemplo de como as leis de pornografia de vingança estavam sendo fortalecidas pelo país. Meu telefone tocava constantemente com repórteres querendo declarações, pessoas querendo me entrevistar sobre criar uma filha que faria tal coisa. Parei de atender ligações de números que não reconhecia. O trabalho ficou insuportável. Meus colegas tentaram ser solidários, mas podia sentir eles me observando, sussurrando quando pensavam que não podia ouvir. Alguns me defenderam dizendo que fui injustiçada primeiro. Outros claramente acharam que minha família foi longe demais. O ponto de ruptura veio quando a senhora Peterson me chamou ao escritório novamente. Mariana, sinto muito, disse, não encontrando meus olhos. A empresa decidiu te dispensar por causa das ações de Fernanda. Por causa da atenção, disse. Somos uma empresa pequena. Não conseguimos lidar com esse tipo de publicidade. Todo o cliente está fazendo perguntas e está afetando nossa capacidade de conseguir novos contratos. 15 anos de serviço leal terminados porque minha filha não conseguiu controlar sua raiva. Limpei meu armário em silêncio enquanto meus colegas fingiam não estar olhando. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Fernanda me esperando com papéis na mão. Mãe, o advogado de Lucas mandou isso, disse. Não estão apenas processando criminalmente, estão processando por danos, angústia emocional, salários perdidos, dano à reputação. Querem 250 mil. Me sentei pesadamente na mesa da cozinha. Dinheiro que não temos, dinheiro que eu não tenho. Fernanda corrigiu. Essa é minha culpa, não sua. Suas ações, minhas consequências, disse. É assim que família funciona. Tiago chegou 1 hora depois.
com mais más notícias. Rafael havia sido demitido do emprego na construção depois que alguém mandou para o empregador detalhes sobre nossa situação familiar. O negócio de empreitada de Felipe estava perdendo clientes que não queriam estar associados à controvérsia. Eles estão nos destruindo sistematicamente. Tiago disse. Tudo o que fizemos com eles estão fazendo de volta conosco. Como devem, disse. Nós os ensinamos como jogar esse jogo. Então, o que fazemos agora? Fernanda perguntou. Aguentamos, disse. Aceitamos as consequências das nossas escolhas e esperamos que um dia possamos reconstruir o que destruímos. Mas podia ver nos olhos de Fernanda que ela estava começando a entender o verdadeiro custo da vingança. Não era apenas Lucas que havia sido destruído. Éramos todos nós. A mulher que me humilhou num casamento havia inadvertidamente ensinado à minha família que crueldade gera crueldade, que destruição se espalha como fogo descontrolado, consumindo tudo em seu caminho. A ironia era amarga. Tentando defender minha dignidade, a perdemos inteiramente. Tentando provar que éramos melhores que pessoas que olhavam para nós com desprezo. Nos tornamos exatamente o que eles pensavam que éramos. E a pior parte era que não conseguia nem ficar brava com a família de Lucas. Mas estavam apenas fazendo o que os ensinamos a fazer. Revidando com tudo o que tinham. 2 meses depois do casamento que começou tudo, estava sentada na minha cozinha com uma xícara de café, passando por anúncios de emprego no telefone quando alguém bateu na porta. Não estava esperando ninguém, e ultimamente, visitantes inesperados geralmente traziam más notícias pelo olho mágico. Lucas, parado na varanda, parecia diferente, mais magro, usando uma camisa polo simples em vez das roupas de grife que lembrava. Mas o que me impressionou foi sua postura. Não era o homem quebrado das entrevistas de notícias, mas também não era o garoto arrogante do casamento. Abri a porta, mas mantive a corrente. Lucas, senhora Cordeiro disse formalmente. Sei que provavelmente sou a última pessoa que quer ver, mas preciso falar com a senhora, por favor. Algo na voz dele me fez destrancar a corrente. Ele se sentou na minha frente, na mesa da cozinha. A mesma mesa onde Fernanda planejou sua vingança. Onde minha família tramou sua resposta, onde recebemos documentos legais que estavam lentamente desmontando nossas vidas. Vou retirar as acusações contra Fernanda, disse diretamente. Estudei o rosto dele cuidadosamente. Por quê? Porque tive 2 meses para pensar sobre o que aconteceu. E percebo que esse ciclo tem que terminar em algum lugar, disse. O que minha família fez com a senhora foi imperdoável. Deveria ter rasgado aquele cartão no momento que vi, mas não rasguei. Não rasguei. Foi um covarde que queria a aprovação da minha família mais do que queria fazer a coisa certa. A voz dele estava firme, mas dolorida. Deixei eles tratarem a senhora como se fosse inferior a nós, quando a verdade é que criou uma filha boa demais para mim. Está certo, disse. Tem razão. Ele pareceu surpreso com minha concordância. Esperava que defendesse sua família. Passei 3 meses assistindo pessoas boas se tornarem cruéis porque me amam, disse. Perdi meu emprego. Minha filha pode ir para a prisão. E a reputação da minha família está destruída. Tudo porque algumas pessoas acharam que seria engraçado me humilhar num casamento. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Sinto muito pela nota. Não escrevi, mas deveria ter impedido. Deveria ter te defendido. Por que não fez? Porque era jovem e estúpido e queria que minha família gostasse de Fernanda. Disse honestamente. Pensei que se concordasse com as piadas deles, aceitariam ela melhor. Nunca imaginei que machucaria tanto a senhora. E eu nunca imaginei que minha família machucaria tanto você em troca. Ficamos quietos por um momento. Podia ouvir o relógio fazendo tic-tac na parede. O mesmo relógio que contou os minutos de inúmeras conversas difíceis nessa cozinha. Preciso que saiba que Fernanda tem tentado consertar isso. Continuou. Ligou para o escritório do meu advogado 14 vezes, perguntando como pode fazer as pazes. Gastou suas economias tentando tirar essas fotos de todos os sites que consegue encontrar. Até escreveu uma carta para mim, 12 páginas se desculpando e explicando o que aquele dia de casamento fez com ela. Não sabia sobre a carta. Ela nunca me contou. Ele está envergonhado, Lucas disse. Não de te defender, mas de como fez. Sabe que cruzou uma linha que não pode ser cruzada? Depois que saiu, eu fiquei sozinha pensando sobre perdão e consequências. Sobre como a dor pode fazer pessoas boas fazerem coisas terríveis. E como às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é escolher parar o ciclo. Quando Fernanda chegou do trabalho, 1 hora depois, contei sobre a visita de Lucas. Ele vai retirar as acusações, disse. O alívio no rosto dela foi imediato, seguido rapidamente por algo que parecia culpa. Por que ele faria isso? Porque entende algo que todos estamos aprendendo. Disse que vingança não cura nada, só espalha a dor até todo mundo estar infectado. Porque ele é uma pessoa melhor do que qualquer um de nós. Deu crédito, disse. É porque entende que vingança só continua se espalhando até todo mundo estar destruído. Fernanda se sentou e pôs a cabeça nas mãos. Mãe, arruinei tudo. Seu emprego, a reputação da nossa família, a vida de Lucas. Sim, disse. Simplesmente arruinou. Ela olhou para mim, surpresa com minha franqueza. Mas também aprendeu com isso. Continuei, e tenho tentado consertar. Mesmo quando pensou que ninguém estava vendo isso, me disse que a mulher que criei ainda está aí. O que acontece agora? Agora reconstruímos, disse devagar, com cuidado e com muito mais sabedoria do que tínhamos antes. 1 ano depois, estou sentada na mesma cozinha, mas tudo mudou. A mulher escrevendo essa história não se parece em nada com aquela que entrou naquele clube de Pride se sentindo invisível e indesejada. Fernanda nunca
nunca enfrentou o tempo de prisão. Quando Lucas retirou as acusações, o Ministério Público decidiu que o caso não valia a pena perseguir sem a cooperação da vítima. Ela encontrou trabalho numa organização sem fins lucrativos que ajuda famílias a navegar serviços sociais, trabalho que usa sua experiência tanto com privilégio quanto com luta. Me liga toda semana, e devagar reconstruímos nosso relacionamento numa fundação de sabedoria conquistada com dificuldade, em vez de apenas amor. Lucas se mudou para Portland, e agora trabalha para uma clínica de assistência jurídica especializada em direitos de privacidade e assédio online. Ouvi que está indo bem, embora mantenhamos zero contato por acordo mútuo. Às vezes a cura requer distância. Os homens da minha família aprenderam lições diferentes. Tiago canaliza seus instintos protetivos treinando boxe no centro comunitário, ensinando crianças que força vem de disciplina, não de raiva. Felipe reconstruiu seu negócio de empreitada com foco em projetos de habitação popular, usando suas habilidades para ajudar famílias como a nossa. Em vez de apenas perseguir lucros maiores, Guilherme encontrou o trabalho como conselheiro de abuso de substâncias. Suas próprias lutas passadas finalmente se tornando fonte de sabedoria em vez de vergonha. A firma de contabilidade de Cristina sobreviveu à controvérsia. Embora tenha perdido o contrato do centro cívico, quando a cidade escolheu um desenvolvedor diferente inteiramente, aprendeu a separar competição comercial de lealdade familiar, uma lição que a tornou tanto mais bem-sucedida quanto mais ética. Victoria começou a trabalhar como voluntária num programa de alfabetização para adultos trabalhadores, depois de perder várias conexões sociais importantes, seja genuíno ou calculado. Seu novo interesse em entender perspectivas diferentes tem realmente ajudado pessoas reais a aprender a ler. Quanto a mim, encontrei trabalho com uma família que precisava de uma cuidadora interna para a mãe idosa. O salário é modesto, mas me tratam com respeito e descobri que tenho talento para esse trabalho. Mais importante, aprendi que dignidade não é algo que outros podem tirar de você, é algo que você entrega. A lição que emergiu da descida temporária da nossa família, a vingança é essa. Ser injustiçada não torna automaticamente sua resposta certa. A família de Lucas foi cruel, elitista e tudo o que eu não gostava em pessoas que confundem riqueza herdada com o valor inerente. Mas isso não nos deu o direito de destruir sistematicamente suas vidas. Todos nos tornamos estranhos para nós mesmos, porque deixamos a mágoa justificada se transformar em algo tóxico. Aquela nota no meu cartão de lugar foi maldosa e desnecessária, mas no final eram apenas palavras no papel, enquanto nossa resposta teve consequências duradouras para pessoas reais. Se pudesse voltar àquele dia do casamento, ainda queria que Fernanda me defendesse. Ainda queria que minha família defendesse o que é certo, mas queria que fizéssemos sem nos perder no processo, sem nos tornarmos a própria coisa que combatemos. Provamos que pessoas da classe trabalhadora não são capachos, mas a vitória pareceu vazia porque comprometemos nossos valores para alcançar lá. O verdadeiro triunfo veio depois em escolher reconstruir em vez de continuar destruindo, em aprender quando parar de lutar. Hoje tenho orgulho da mulher que criei, não porque destruiu alguém que me machucou, mas porque aprendeu com seus erros e escolheu se tornar melhor. Tenho orgulho da minha família, não por sua capacidade de vingança, mas por sua eventual capacidade de sabedoria. E tenho orgulho de mim mesma, não porque fui defendida, mas porque finalmente entendi que a resposta mais forte à crueldade é frequentemente a graça. O cartão do casamento me chamou de mãe falsa e sem educação por alguns meses. Na minha dor e fúria, talvez eu fosse falsa, fingindo que vingança podia curar feridas, que destruição podia construir algo que valesse a pena. Mas a mulher escrevendo essa história hoje é a mãe que sempre aspirei ser falha humana. Mas no final decente, isso vale mais do que qualquer vingança. Jamais poderia valer. Se você estivesse no lugar da Fernanda, você partiria para a vingança mesmo sabendo das consequências? Ou tentaria manter a dignidade e deixar a justiça seguir seu curso? Deixe nos comentários que decisão você tomaria. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir esse alerta sobre vingança.